Vamos discutir agora o problema de uma chapa fina, infinita, não condutora, porém carregada. O problema pode ser visto aqui. Ó. Então, eis aqui o nosso desenho. Então, é uma chapa, um plano, que vamos considerar ainda fino. Depois vamos discutir o que aconteceria se não fosse fino. Uma placa infinita. Depois discutimos o que aconteceria se não fosse infinita. Uma placa não condutora, depois vamos discutir o que aconteceria se fosse condutora e carregada arbitrariamente com uma carga positiva. Então aqui está o desenho visto de lado. Bom, vamos lá. Por que uma chapa? Esse é um problema que tem uma simetria aqui plana, é uma chapa. Então vamos voltar aqui meu exemplo da calculadora. Ó. O que acontece nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto é a mesma coisa, ou seja, em qualquer lugar desse plano o meu problema é o mesmo, então eu tenho essa simetria. Então aqui eu estou supondo, estou vendo a minha chapa de lado, carregada positivamente, ou tentando fazer aqui em perspectiva, essa é a minha chapa carregada positivamente. Para calcular então o campo elétrico, eu vou usar essa superfície gaussiana, que imagina que é um cilindrinho, metade aqui para fora, metade para dentro, metade para um lado, metade para o outro. Bom, olhando aqui de lado, então, se a minha chapa é plana, o meu vetor campo elétrico é perpendicular a ela. E por que é perpendicular a ela? Tá, porque se você pegar uma carga, por exemplo, aqui em cima, ela gera um campo aqui para baixo. A carga simétrica aqui embaixo gera um campo para cima. Então as componentes aqui para cima e para baixo se cancelam e só sobra a componente horizontal, perpendicular ao plano. Então, numa chapa infinita, em especial, não há componente do campo elétrico que aponte numa direção que não seja perpendicular ao plano. Bom, então se esse é o vetor campo elétrico e essa é a minha gaussiana, esse é o vetor normal, então eu vou calcular pela lei de Gauss o fluxo através dessa superfície gaussiana. Então aqui está o meu fluxo, meu E escalar N dA. Bom, como E e N são paralelos, esse produto escalar é E vezes 1 vezes dA. Como o campo E nessa superfície tem o mesmo módulo em todos esses pontos, esse E é constante, cai fora da integral e eu vou escrever que para essa superfície aqui o meu campo é E vezes A. Mas como eu tenho essa tampinha e essa tampinha, então eu vou ter que o meu fluxo é duas vezes, a tampa de um lado e a tampa do outro, duas vezes E vezes A. Bom, isso aqui é igual a carga interna por ε0. Qual a carga que está dentro da minha superfície gaussiana? Então, é a carga que está nesse disquinho aqui, ó, tentando desenhar aqui nesse disquinho achurado. Se a minha placa tem uma densidade superficial de carga sigma, nessa área eu tenho uma carga sigma vezes A. Continuando aqui, então vamos lá. Então, 2E vezes A, 2EA é igual a sigma A sobre ε0. Então, de forma que eu posso calcular que o módulo do campo elétrico é sigma sobre 2ε0. Como o campo elétrico é um vetor, ele aponta na direção perpendicular à superfície. Então, olhando aqui, ele aponta ou para cá ou para lá, depende de que lado você está olhando, com que módulo, sigma sobre 2ε0. Então esse é o campo de uma chapa fina não condutora. E o que acontece se a chapa fosse grossa? Bom, vamos tentar desenhar aqui. Ó. Imagina agora uma chapa bem grossa, onde as cargas estão apenas de um lado. Como é não condutor, elas podem estar em qualquer lugar, porque elas estão presas, porque afinal, não sendo condutor, elas não conseguem se locomover. Então vamos supor que elas estejam apenas de um lado. Então essas cargas vão gerar um campo desse lado que eu vou chamar de campo E1, nesse meio aqui ε0, nesse meio vácuo. E essas cargas vão gerar um campo aqui nesse outro meio também
vácuo. Mas para que a influência dessas cargas chegue aqui, para que o campo chegue aqui, ele atravessa essa região aqui, que em princípio não é vácuo. Então existe uma outra constante de permissividade elétrica. Tá? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, quando falarmos um pouco mais em dielétrico e coisas assim. Então esse campo aqui não é exatamente igual a esse em módulo, tá? Porque há uma influência desse meio material aqui, que tem uma caracterizado por uma constante epsilon, que não é epsilon zero. Por isso a gente sempre trabalha com, para simplificar, com chapas finas. E o que acontece se a chapa não fosse infinita? Sugeriu o que a gente chama de efeito de borda. Então, ó, aqui no centro nós vimos que o campo é perpendicular, mas conforme você aproxima das bordas, esse campo começa a inclinar. Por quê? Porque agora eu já não tenho mais nessa altura aqui uma outra carga simétrica que compense aquela componente aqui vertical. Então os campos começam a não ser mais perpendiculares. Então a chapa infinita é uma boa aproximação, é uma simplificação que a gente faz para que a gente tenha um campo perpendicular. Só vale aqui nesse meinho, não tem efeito de bordas. Chapa infinita é uma coisa muito absurda? Não, se você pegar uma chapa de 1 metro e calcular o campo na região central a 1 centímetro de altura, quem está aqui no centro não consegue, vamos dizer assim, enxergar as bordas. O que acontece na borda está tão longe que é como se não existisse. Grosseiramente, uma espécie de terra plana. Tá? Quem está aqui nesse local olha para o horizonte e vê a terra plana. Tá? Por quê? Porque é tão longe o horizonte que nos dá essa falsa impressão. Então é uma aproximação, no caso da terra plana, bastante absurda, mas aqui até que dá para facilitar muito as nossas contas. E o que acontece se ela não fosse condutora? Se a placa não fosse condutora, haveria um movimento de carga. Então, parte das cargas viriam para um lado, parte viriam para o outro. E, sendo condutora, aqui no meio, ó, o campo elétrico é zero. Então, o efeito dessas cargas produz um campo aqui. Essas cargas produzem um campo aqui. Mas essas cargas não vão afetar esse lado. E essas cargas não vão afetar esse outro lado. É. Bom, mas o problema da chapa condutora resolvemos em outro momento.